Tem alguém feliz com Jesus Cristo aí? Louvado seja Deus. Você já deu a paz do Senhor para o irmão que está do teu lado? Cumprimenta, irmãos, o irmão que está do teu lado e fala assim: a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço a vida do meu líder, Ed. Deus te abençoe. Ele lá é meu guiador, você é meu líder aqui na terra. Aleluia. Deus abençoe você, a Verônica. Deus abençoe toda a igreja no nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja aqui. Alguém está com fome? Aleluia. Alguém está com fome? Glória a Deus. A irmã já gritou ali, da palavra sim. Então eu estou no lugar certo, irmã. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, você que pode, se coloque sobre os seus pés no nome de Jesus. Abra sua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo de número 14. No nome de Jesus. Irmão, toda vez que eu prego como se fosse o meu último culto. Amém? Amém, igreja? Então vamos aproveitar essa oportunidade, porque como o irmão falou ali, ninguém sabe o dia de amanhã. Então vamos aproveitar essa oportunidade no nome de Jesus. Amém? Eu não estou numa missa não, né? Eu estou num culto que louva a Deus. Amém? Louvado seja Jesus. Irmãos, eu sou pentecostal e gosto do glória, eu gosto do aleluia. E aqui não é proibido dar glória nem aleluia. Mateus 14, versículo de número 22. Aleluia, Espírito Santo. Deus é fiel. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 22 diz assim: e logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, e estava ali sozinho. Feche os olhos. Espírito Santo, a tua palavra diz que tudo que a gente pedir na oração, se a gente crer, a gente vamos receber, Senhor. A tua palavra diz, meu Pai, que se a igreja entender o poder da oração, Senhor, a gente vamos sair daqui, Deus, decolando na tua presença aqui hoje, Senhor. Então eu já oro juntamente com a igreja, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa, meu Pai, se fazer presente, Deus, nesse culto de hoje. Senhor Jesus, eu acredito, meu Pai, que o Senhor já está trabalhando no nosso meio. Meu Pai, a tua palavra diz, meu Pai, que quando um servo teu, meu Pai, pede socorro, a tua palavra diz que o céu se abre e o Senhor estende a tua mão e socorre os teus servos. E aqui, Senhor, estamos pedindo socorro nessa manhã, pedindo, meu Pai, a tua presença, porque sem a tua presença, Senhor, não iremos chegar a lugar algum. Então nos ajuda, Senhor, e nos abençoa com a tua presença. Espírito Santo, sem ti nada sou, nada posso. Então mais uma vez, ó meu amigo, me ajude a pregar a tua palavra. Eu te peço, enquanto eu prego, Senhor, salva. Enquanto eu ministro a tua palavra, cura. Enquanto eu ministro a tua palavra, levanta diante da tua presença e nos fortaleça. É o que nós pedimos aqui hoje no nome de Jesus. A igreja diz: tome seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom e porque Ele é maravilhoso. Louvado seja Deus. Irmãos, alguns dias atrás eu venho lendo essa palavra, e é uma palavra simples, irmãos, só que ela tem uma profundidade tão tremenda, que se a gente ler, a gente não vamos entender. Agora, se a gente meditar, o filho da irmã Maria vai nos levar para outro lugar, irmãos. Então, olhe bem, a Bíblia diz que no livro de Mateus 14, 22 diz: e logo em seguida Jesus insistiu para os seus discípulos para que entrasse no barco. Olha a primeira revelação, irmãos,
Quem quer ver o milagre de Jesus precisa entrar no barco. E para entrar, deixa eu ver se tem alguém ligado aqui, irmãos, que eu tenho pouco tempo, eu já vou começar a distribuir o que Deus colocou no meu coração. Aleluia. E para entrar no barco, irmãos, a gente precisa obedecer. A Bíblia diz que Jesus reúne os seus discípulos e libera a palavra dizendo: aleluia, glória a Deus, é tempo de vocês entrar dentro do barco. Aí Jesus continua dizendo, falando, porque a gente precisa chegar do outro lado. A irmã já pegou, já levantou a mão, já recebeu. Tem alguém aqui que necessita chegar do outro lado no nome de Jesus? Então, para chegar no outro lado, precisa obedecer Ele. Tem pessoas que querem bênção, Daniel, só que não quer obedecer a Ele. E a palavra dessa manhã é essa: se quiser chegar no outro lado, precisa obedecer o grandão da Galileia. Os discípulos olhou um para o outro, e a Bíblia diz que Jesus insistiu, ou seja, pediu mais de uma vez, para eles entrar dentro do barco. E a Bíblia diz que entrou um por um. E quando entrou, eles achou que ia ser igual do livro de Marcos capítulo 4, versículo de número 35, que Jesus acalma a tempestade. Alguém lembra dessa passagem? A Bíblia diz que Jesus convidou eles a entrar no barco, e eles entrou, e Jesus entrou junto com eles. Só que no livro de Mateus 14, 22, Jesus insiste para eles entrar no barco, e quando todos entram dentro do barco, eles ficam esperando Jesus entrar também, Ed. Só que quando eles olham, Jesus está despedindo a multidão e dando tchau para ele, falando assim, ó: pode remar mar adentro, porque eu preciso ir ali conversar com o meu pai. A Bíblia diz que os discípulos já ficou meio aterrorizado, porque Jesus não ia estar dentro do barco com ele. Quer que eu te conte uma revelação aqui no nome de Jesus? Tem situação que Jesus não vai estar dentro do barco. Por quê, pastor? Porque Ele precisa dar experiência, irmão, para mim e para você. Eita glória, eu vou descer o nível para ver se alguém entende. Aleluia. Jesus está mandando eu dizer para alguém: eu vou te deixar passar por algumas tribulações, para você ter experiência diante da minha presença. Porque se Ele não deixar a gente passar, a gente nunca vamos aprender, irmãos. Deixa eu te contar outro segredo aqui: ninguém aprende na abundância. Vou falar de novo: ninguém aprende quando a situação está tudo bem, Mateus. A gente só aprende quando o calo começa a apertar. Aí a gente aprende o que, pastor? A gente aprende a lembrar de Jesus. Quando a situação começa de ir de mal a pior, a gente lembra dos cultos da igreja. Eita glória, a gente lembra da oração. A gente lembra de que tem que ler a palavra. Quando a situação começa a cair na nossa cabeça, a gente lembra que a gente precisa estar diante dele. Eu não vou falar sério, mas que eu não gosto dessa palavra. Eu vou falar campanha de quarta-feira. Está tendo uma campanha de quarta-feira sobre o livro de Apocalipse das igrejas. E uma dessas igrejas, esses dias eu vim, sentei e recebi até o tutano, irmãos. Pregaram sobre a igreja de Sardes, irmãos. E olha o que o grandão começa a dizer: tem aparência que está vivo, mas está morto. Quantos de nós temos aparência que estamos vivos, mas do lado de dentro estamos mortos? Como assim, pastor? Aleluia, a gente comeu. Ontem eu estava falando para o João lá no sítio: João, a gente precisa mudar algumas coisas. Ele falou: o que, pastor? Eu liberei essa palavra para ele. Eu falei assim, ó: a gente começou lendo Bíblia, a gente começou jejuando, a gente começou meditando na palavra de Deus, e hoje, malemar, a gente olha para a Bíblia dentro da nossa casa. Irmãos, o negócio é mais sério do que eu e você pensa. O negócio não é só vir na igreja da glória e está tudo certo, não.
O negócio não é só vir na igreja e alguém pedir para você levantar a mão, você levantar, e a pessoa que fala assim: Deus está te dando vitória. Não é só isso. A gente tem que entrar aqui e se alimentar, irmãos. E quando a gente sair dessas portas para fora, a gente precisa viver o que a gente recebeu aqui na igreja. Porque tem pessoas que aqui, eu vou falar, Ed, no nome de Jesus, o povo tem medo de falar, eu não tenho não. Jesus me tirou do tráfico, Jesus me tirou da cocaína, para me pregar o evangelho. Tem pessoas que pregam só o que a igreja quer ouvir, né? Eu não sou desse pregador não, irmãos. Escuta isso. Tem pessoas que aqui é a paz do Senhor e dentro de casa é palavrão. Tem pessoas que aqui a paz do Senhor é uma benção, dentro de casa fica mandando mensagem para falar da vida dos outros. Aí vem aqui e acha que Deus vai te encher desse jeito. Ou a igreja muda ou nada feito com Jesus, irmãos. Hoje é dia 24 de dezembro. Posso fazer uma pergunta para a igreja, Carlinhos? Em nome de Jesus. Cutuca alguém que está do seu lado e fala assim: ó, quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Vim aqui, irmão, louvar, pregar de qualquer jeito é fácil. Eu quero ver fazer a obra de Deus verdadeiramente, irmãos. Eu quero ver, irmãos, vir aqui ser cheio lá fora dar testemunho. Porque lá fora é o testemunho. Tem pessoas, irmãos, que não se entregou a vida delas e deles para Jesus ainda. Porque olha para as pessoas que congregam dentro da igreja e diz: eu não vou servir Jesus, eu não vou para a igreja, porque olha quem está indo para a igreja, o que está fazendo. Poderia muito bem, irmãos, pregar uma mensagem hoje de fazer você pular da cadeira. Só que hoje de manhã, tomando um banho, estava conversando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou assim: meu filho, prego que eu vou colocar no teu coração, porque a igreja precisa de um avivamento. Só que não é um avivamento de pula-pula não, irmãos. É um avivamento que a gente precisa voltar para a oração. O nosso propósito precisa ser de ir para o céu. O escudo que você, vou fazer outra pergunta, o escudo que você está enfrentando constantemente na sua vida, durante todo esse ano, deu vontade de você ir para o céu ou deu vontade de você conquistar mais um bem material aqui da terra? Porque o escudo por aí está sendo esse: entra pobre e sai rico. Olha lá. É, irmão, o escudo de hoje está sendo assim. Olhe para mim que eu vou pregar no nome de Jesus. Se você tem um emprego bom, um salário bom e um carrão, você é reconhecido. Está assim no nosso meio. Agora, se você é um qualquer, não tem nada, não sabe nem ler nem escrever, você é jogado de lado. Só que deixa eu te falar uma coisa: você é jogado de lado pelos homens da terra, mas por aquele que há 2000 anos atrás veio na terra e deu a vida dele, não foi, aleluia, em vão. Foi para você também, que os homens e as mulheres se jogam de lado e te excluem. Ele morreu e ressuscitou por causa de você também. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você sabia que você é importante para Jesus? Aí a Bíblia diz, irmão, que os discípulos, quando caiu em si, viu que Jesus não ia entrar. Jesus, a Bíblia diz que despediu da multidão e foi para... Deixa eu ver se alguém está lendo a Bíblia. Jesus foi para onde, irmãos? Foi para onde? Orar. Foi para o monte. A Bíblia diz que Jesus se despediu da multidão e a Bíblia deixa bem claro: foi para o monte orar só. Porque quando você quer orar, você quer tirar foto você orando e postar nas redes sociais. É para mostrar que você está orando, é? Você está querendo mostrar para os outros que você é homem e mulher de oração, é? O maior exemplo é a Bíblia Sagrada, irmãos.
O maior exemplo é a Bíblia Sagrada. Escute isso. Quer ter um modelo a se seguir? Comece a acompanhar, irmãos, os evangelhos de Jesus Cristo, irmãos. Vê como ele se comportava. A Bíblia diz que ele era humilde. A Bíblia diz que ele não tinha fama. A Bíblia diz que ele, irmãos, quando nasceu foi numa manjedoura, aonde nasciam os animais. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi crescendo e ele foi se destacando. Não porque ele era bem financeiramente, não. É porque ele buscava a presença do alto. É porque ele dava exemplo na terra. A Bíblia Sagrada diz que Jesus era 100% homem e era 100% Deus. Para de querer se amostrar e fazer para os homens. Esses dias me fizeram uma pergunta: na onde eu fui consagrado? Pastor, você está congregando na onde depois que você fechou a igreja? Falei, estou no Brasil para Cristo. Jesus me colocou lá. Você não pensa em sair de lá, não. Só quando Ele mandar. Enquanto Ele não mandar, eu estou lá. E o povo te recebeu lá, pastor. Alguns sim, alguns não. Mas por que você não sai de lá? Porque eu não obedeço o homem, eu obedeço a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Quem não gosta de mim, irmãos, vai ter que me engolir, Carlinhos, no nome de Jesus. Porque o céu que você vai, eu vou estar também. Aleluia. O céu que eu vou, você vai também. E lá no céu não tem maior nem menor. É todos iguais. É todos iguais. Eu estou conseguindo sentir na presença do grandão. Eita glória. Escuta isso, igreja. Aí a Bíblia diz, irmãos, que os discípulos, aleluia, começou a remar. Tem alguém remando aí? Tem alguém remando aí? A Verônica levantou a mão, glória a Deus. Tem alguém remando aí? Entrou no barco, tem que remar. O que você quer dizer com isso, pastor? Entrou dentro do barco, precisa trabalhar. Aí a Bíblia diz que um remava para um lado e outro para o outro. Só que quando foi chegando no meio da trajetória, irmãos, o cansaço bateu. E quando o cansaço bateu, a Bíblia diz, irmãos, que a fadiga entrou neles. E eles não conseguiam mais remar como começou no início. A Bíblia diz que no início eles remavam bem. Só que quando chegou no meio da caminhada, eles começaram a cansar. Eu estou pregando para alguém aqui que está cansado, irmãos. Estou pregando para alguém aqui que entrou hoje falando, eu vou lá porque vai ser só mais um culto. E Deus está mandando eu te dizer, ei, eu estou vendo o teu esforço. Eu sei que você começou a remar com velocidade. E hoje, através do cansaço, você está devagarinho. Só que Deus está mandando eu dizer, devagar, mas continua. Devagar, mas vai adiante. Devagar, mas não para. Rema, 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 rema. Aí a Bíblia diz, irmãos, que quando ele estava no meio, irmãos, alta madrugada, o grandão orando. E a Bíblia diz, irmãos, que o barco estava quase parando. Não estava parado, estava quase parando. Repete comigo, quase parando. Você conhece alguém que está assim? Não está parado, mas está quase parando. Quase parando é diferente de parado. E Jesus mandou trazer uma palavra para alguém que está quase parando, varão. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesse quase parando, aleluia, o grandão sai da oração, desce do monte e vai em direção ao barco. Eu falei, Senhor, aleluia, porque você foi em direção ao barco? E Jesus me revelou hoje pela manhã dizendo, meu filho, se eles não têm força de ir até mim, eu vou até eles. Eita, eita,
Se você... Eita! Aleluia! Aleluia! Pega essa palavra, igreja. Pega essa palavra. Se está quase parando, Jesus está indo de encontro. Eita! Eita, olha ele chegando perto do barco aí, ó. Olha ele chegando aí, ó. Olha ele. Olha ele. Ah, meu Deus. Isso é Bíblia, igreja. Isso é palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que quando o pastor Oswaldo, o grandão da Galileia, foi se aproximando do barco, o cansaço bateu tão grande que a Bíblia diz que eles sentiram um grande medo. Outra pergunta para a igreja, varão. Você conhece alguém que já sentiu medo? Eita, eita. Aqui tem todas as pessoas. Um dia já sentiu medo. Um dia já sentiu medo de algo. E Jesus manda eu dizer para você: ei, eu deu. Escuta isso, igreja. Olha a palavra dela. Olha essa revelação. Eu falei assim, ó: Senhor, os discípulos andou com o Senhor, viu os milagres. E quando eles estavam cansados, fadigados, ele viu algo andando sobre a água. E os discípulos sentiram medo. Senhor, é pecado sentir medo? Aí Jesus falou assim: não, meu servo. Eu falei: Senhor, então por que muitas das vezes a gente sente medo de algo? Aí Jesus respondeu no meu coração dizendo assim, ó: é porque vocês é totalmente dependente de mim. Eita, eita. É porque se você um dia sentiu medo, é porque você não depende só de você mesmo. Você depende de alguém maior que você. E esse alguém é Jesus de Nazaré. Ah, meu Deus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Jesus foi chegando próximo do barco. E a Bíblia diz que um falou para o outro dentro do barco: agora acabou tudo. O cansaço bateu, tá escuro, e olha o que está vindo em direção ao nosso barco. Aí eu creio que um falou para o outro: quem quiser pular pode se matar, porque agora acabou para nós. Você conhece alguém que um dia já falou isso? Acabou, não tem mais jeito. Você conhece? Você conhece alguém que um dia alguém olhou para ele ou para ela e falando assim: esse aí, esquece, não tem mais jeito. E eu vim pregar para uma pessoa aqui hoje para dizer assim, ó: se você mesmo olhou para essa pessoa e falou não tem mais jeito, o filho da irmã Maria está indo de encontro ao barco. O filho da irmã Maria está indo de encontro ao barco. E ele está mandando eu dizer: algo vai acontecer ainda desse ano acabar. Eu amo a Bíblia, irmãos. Se eu pregar essa palavra 10 vezes, vem 10 revelações diferentes. Aí a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados e disseram uns aos outros: é um fantasma. É um. Tem situação na minha e na tua vida que parece que não é Deus, mas é Deus, irmãos. Tem situação na minha e na tua vida que parece que o diabo vai entrar e acabar com tudo. Só que Deus está mandando dizer: eu autorizo o diabo ir até a porta. Só que da porta para dentro ele não entra. Vou falar de novo. Tem pessoas chorando recebendo a palavra, varão. Deus está mandando dizer: eu autorizo o diabo ir até fazer você sentir medo. É para você saber que você necessita da minha presença. Eu autorizo o diabo ir fazer algumas bagunças. Só que Deus está mandando dizer assim para alguém: ó, não vai morrer e não vai afundar, porque antes de afundar eu chego. Aleluia. Antes de parar eu também chego. E quando eu chego vou liberar a palavra, profeta. Aleluia. Alguma
coisa acontece. E Jesus está mandando eu dizer para alguém: eu estou chegando hoje na casa de alguém aqui. Eu estou chegando hoje na casa de alguém aqui. Como você está falando isso, pastor? Tem pessoas que estão orando por libertação e Deus vai libertar. Vou falar. Tem pessoas que não aguentam mais ver aquele ente querido viver a vida que ele está vivendo. E Deus te trouxe hoje, nesse culto do dia 24, para te dizer: eu chego hoje e desfaço todas as armadilhas do diabo. Continuo dando livramento e vou levantar diante da minha presença. E para você saber que eu sou Deus, eu vou pôr ele e ela para pregar aqui nesse altar, diz o Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e libera uma palavra. Fala assim, ó: pode até estar devagar. Fala: você pode até estar devagar, só que Deus manda eu te dizer: não deixa parar. Não deixa parar. Porque barco parado, irmãos, vai a pique. Então não deixa parar, amém? Estou caminhando para o final. Misericórdia, a hora não me ajuda. Aleluia. Aí Jesus, quando viu aquele alvoroço dentro do barco, liberou uma palavra gritando, dizendo: Jesus imediatamente disse: coragem. Jesus imediatamente liberou um grito e disse: coragem. Um segredo aqui entre nós: para servir Jesus precisa ter coragem, irmãos. Por que, pastor? Porque um dia ele reuniu os discípulos, pastor Osvaldo, e liberou, ficou de pé. Os discípulos falaram: mas mestre, por que o senhor está de pé? Porque eu preciso liberar isso para vocês. Aí Pedrão olhou e falou: então libera logo que eu preciso receber. Jesus disse assim: eu não vim trazer paz sobre a terra, eu vim trazer espada. Para que espada? Para guerrear. Quer descanso é na glória. Aqui é guerra, aqui é guerra. E para entrar na guerra, Carlinhos, precisa ter coragem, varão. Cutuca alguém e fala assim: a partir de hoje tenha mais coragem. Precisamos ter mais coragem para servir o grandão. Não seja tímido, não. Ah, pastor, a igreja que eu congrego não dá glória a você. Pastor, a igreja que eu congrego ninguém quer fazer, faça você. Pastor, tem que ter coragem. Pastor, ninguém prega a verdade, prega você. Pastor, ninguém me dá o microfone, pregue vivendo a palavra, porque isso é testemunho. A palavra que você trouxe aqui já podia acabar o culto. Tem pessoas achando que para pregar precisa estar com isso aqui na mão. Não é isso aqui na mão, é isso. Vou falar de novo, vamos ver se a igreja entende ver. Tem pessoas que falam que para pregar precisa estar com isso aqui na mão, e não é isso aqui, é isso aqui. Só que não é só na mão, amém? A partir de hoje, coragem para ler a Bíblia. No nome de Jesus. Posso falar isso daqui, Mateus? Vou falar bem baixinho, só para nós receber aqui. No nome de Jesus. Vamos sair mais do celular. Eita! Vamos sair mais das redes sociais. Aleluia. Ei, tem que ter coragem para largar as redes sociais, irmã. Aleluia, Hugo. Tem que ter coragem. Deixa um pouquinho de lado e tenha coragem de abrir a Bíblia na tua casa e falar: Senhor, a maior profecia está no livro. Me ajuda a entender, me ajude a ler, me derrame coragem. Coragem. Aí a Bíblia diz que Jesus, chegando próximo do barco, liberou a palavra e gritou e disse o quê? Disse o quê? Acabei de falar. Disse o quê? Toda a igreja disse o quê? Posso pegar carona no que você falou? Então abre a porta que eu estou entrando.
Aí Jesus disse: coragem, sou eu. Jesus está falando assim, ó, não tenhas medo, sou. Só que o vento soprava ao contrário, Daniel. Então aqui naquela situação estava tudo ao contrário. E eu estou pregando para pessoas aqui, varão, que está tudo ao contrário. Então vamos para a Bíblia no nome de Jesus. Quem gosta de revelação da Bíblia? É revelação da palavra. Agora, Jesus disse: coragem, sou. Lê essa palavra, sou eu, ao contrário. Já que está tudo ao contrário, lê essa palavra ao contrário. Lê essa palavra ao contrário. Lê essa palavra ao contrário para ver se alguém entende. Jesus disse: coragem, sou eu. Ou ao contrário de sou eu, ele está dizendo assim, ó: eu sou. Eu sou. Eu sou. Já que está tudo ao contrário, varão, ele disse: não temas, coragem, sou. E o ao contrário é assim, ó. Um dia Moisés subiu ao monte e foi falar com Deus. E Moisés liberou uma palavra e disse assim, ó: Senhor, quando eles me perguntar qual é o seu nome, o que eu digo? Aí o Todo-Poderoso falou assim: Moisés, não diga nada, só diga a ele que eu sou. Fale para eles que o meu nome é eu sou. Sabe o que ele está querendo revelar aqui para mim e para você? Não tem nada além dele. Não tem nada acima dele. Não tem nada na frente dele, nem atrás dele. Um dia eu estava orando, fiquei 3 dias no monte, irmão, só pão e água lá em cima, orando. E eu falei: Senhor, eu preciso de uma revelação da tua palavra. Jesus falou: o que você quer saber, meu filho? Eu falei assim, olha isso, irmãos. Eu falei assim: Senhor, me revela a profundidade, porque eu preciso ter intimidade com o Senhor. Eu de joelho, era o 2º dia à noite, eu de joelho, e ele falou assim, ó: se prepara que eu vou abrir os seus olhos espirituais agora. E quando os meus olhos espirituais foi aberto, pastor Oswaldo, eu vi um homem, mais ou menos dessa altura, até no teto da igreja, preto. E ali na hora deu uma... Eu falei: Senhor, que é isso? Jesus falou assim, ó: silêncio. Sente. Aí eu senti. Irmãos, esse homem pegava cada pedra e jogava nas minhas costas. E eu falava assim: Senhor, não está doendo. Só que eu estou sentindo as pedras bater nas minhas costas. Ele falou assim, ó: não está doendo. Não está doendo, você só está sentindo bater. Não está doendo porque eu estou te revelando. Quando Deus revela algo para alguém, não dói, irmãos. Você sente o impacto, mas não dói. Não dói. Aí eu fui para a Bíblia, eu falei assim: Senhor, mas o Senhor falou que me protegeria. Aí ele falou assim: eu estou te protegendo da dor, mas eu estou fazendo você sentir o impacto. Aí quando eu olhei, Jesus falou assim: agora a hora. Aí eu orei falando assim: Senhor, manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, manda fogo. Quando eu olhei, irmãos, aquele homem virou assim, ó, foi enrolando, ficou todo enrolado do meu lado. Aí Jesus falou assim, ó: agora levanta e chuta. Aí, irmão, no espiritual, eu levantei e chutei. Quando eu chutei, ele começou a pegar fogo e desceu um monte. Quando eu olhei, ele bateu lá embaixo, ele explodiu. Jesus falou assim: é assim que eu faço com o inimigo da minha igreja. É assim que eu vou fazer com o inimigo da minha igreja. Mas precisa ter coragem. E a palavra de hoje é: volta para a oração. Eu vou parar, misericórdia. Aí o Senhor falou assim, ó: sou eu. Aí tem um discípulo, que eu esqueci o nome dele, que gritou: se és tu, Senhor. Alguém lembra o nome desse discípulo? Pedro? Glória. Não era o Senhor para responder não, mas amém.
Aí Pedro gritou e falou: Senhor, tem que ter coragem para falar isso, irmão. Senhor, se és tu, manda eu ir ter convosco. Só que com uma condição: eu não quero ir mergulhando, não. Eu não quero ir dando braçada, não. Eu quero ir como o Senhor está vindo aqui. Imagino eu, Jesus para. Quando Jesus estava em direção, através dessas palavras, Jesus parou. Jesus liberou a palavra e falou assim: ó, então venha. Eu fico imaginando essa cena, irmãos. Tudo escuro, todo mundo cansado, os discípulos com medo, achando que era um fantasma. Pedro conversando com um fantasma. Aí Pedro falou assim: então eu vou. Eu imagino Pedro tirando o primeiro pé. Uau! Não afundei, o primeiro milagre. Olha isso. Uau, não afundei. E o outro pé dentro do barco, pastor Oswaldo. Aí Pedro falou assim, ó, eu vou tirar o outro pé para ver. E quando Pedro foi tirar, eu creio que os discípulos dentro do barco falaram assim: Pedro, você está louco? Não faça isso, rapaz, você vai morrer. Tem pessoas dentro do barco querendo te parar. Não queria falar, mas já falei. Eita, Mateus, estou sentindo a presença do filho da irmã Maria. Vou falar de novo. Tem pessoas dentro do barco que quer te ver bem, mas não melhor que elas. Aleluia, aleluia. Tem pessoas que quer te ver servindo a Jesus, mas não recebendo milagres. E para receber milagre, irmão, precisa ter coragem. Mais 2 minutos, Ed, eu entrego. Aí Pedro, eu escuto o que está dentro do barco falando para mim não ir, ou eu obedeço quem está me chamando? E Pedro naquele indecisão. Tem pessoas, eu vou falar, irmãos. Tem pessoas que estão, aleluia, aleluia, com dúvidas. Não sabe se entrega a vida para Jesus ou se não entrega agora porque é final de ano. Aleluia, eu tenho medo de cair. Mas vai ter uma cervejinha. Vai ter um uísque. Nossa festa que eu vou vai ser bombada. Aleluia. E Deus está falando assim, ó: se eu fosse você, eu trocava o uísque pela Santa Ceia. Aleluia, aleluia. Porque os fracos bebem uísque e os fortes bebem Santa Ceia. Escuta isso, igreja. Aí a Bíblia diz que Pedro decidiu tirar o segundo pé. E quando Pedro colocou o segundo pé na água, Pedro viu que estava... Olha isso, Ed. Tem alguém pegando, eu não afundei. Eu pensei que eu ia afundar, não afundei. Aí os discípulos que falaram: Pedro, não vai não, ficou assim, ó. Olha, ele obedeceu e ele não afundou. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Pedro foi de encontro ao filho da irmã Maria andando sobre as águas. Que imagem maravilhosa. Já pensou Pedrão em carne e osso, irmão, andando sobre as águas? Já pensou? Pensa se poder isso acontecer, irmão. Isso aqui na história da carochinha não é Bíblia. Está escrito, a Bíblia diz que Pedro foi diante a Jesus andando sobre as águas. A revelação, e eu encerro. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que Pedro começou vivendo os milagres do Senhor porque teve coragem e obedeceu, sim ou não? Só que no meio a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Ou seja, eu volto lá para o início. Começou bem e estava terminando mal, bem mal. Como é que você começou? Reflita. Reflita. Lembra das necessidades que você passava? Jesus autorizou você passar necessidade, mas nunca deixou faltar o pão. Reflita. Quando você dobrava o joelho, você sentia o poder do Espírito Santo. E hoje, malemar, você agradece o seu prato de comida. Hoje a sua boca é só para murmurar. E quando a gente murmura, irmãos, o Espírito Santo vai se afastando da gente. A Bíblia Sagrada diz que Pedro começou vivendo um milagre, irmãos. E quando ele chegou no meio para ir até Jesus, a Bíblia diz que, olha aqui,
Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o tempo, para o escuro, para o medo do que ele estava fazendo. Olhou para um lado, olhou para o outro, só parou de olhar para Jesus. E a palavra diz: quando a gente para de olhar para Jesus, a gente começa a afundar. Aleluia. Tem pessoas aqui, irmãos, não está lá fora, está aqui dentro, que começou olhando para Jesus e hoje está olhando para o homem e está se decepcionando. A Bíblia Sagrada diz que é para mim e você olhar só para o grandão. Para de olhar para o homem, para de olhar para a situação. Quando Pedro começou a olhar para a situação, a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Pedro começou a... E quando Pedro começou a afundar, eu coloquei isso no grupo da graça. Você viu, Ed? Você viu, Verônica? Seja igual a Pedro. Pastor, Pedro está afundando, você é igual a Pedro? Com esse lado aqui, ó. Quando Pedro viu que estava afundando, Pedro não esperou afundar para pedir socorro. Antes de afundar, ele já gritou e falou: Senhor, estou afundando, me socorre. Senhor, vou morrer, me socorre. Senhor, não estou aguentando, me socorre. Aí o filho da irmã Maria só esticou a mão. O filho da irmã Maria só esticou a mão. Vai morrer não, porque ainda você tem muito a fazer na terra. Deus está falando com alguém: não vai morrer não. Vou segurar você hoje pela mão, vou te levantar, porque o que eu prometi eu vou cumprir na tua vida. Deus está mandando dizer para alguém: aleluia, eu vou te ajudar, só que você precisa pedir ajuda. Se põe de pé, igreja, no nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus esticou a mão ou deixou ele morrer? Jesus esticou a mão ou deixou ele morrer? Já dava outra mensagem aqui. Jesus esticou a mão ou deixou ele morrer? Quantas pessoas você deixou morrer esse ano? Por causa do seu orgulho. Porque você olhou para ele ou para ela e falou assim: eu não quero saber de nada não. Insiste e persista. Porque está pregando para vocês um jovem aqui, que as próprias pessoas da minha família falaram assim: o cemitério espera por ele. E sabe por que hoje eu estou aqui? Porque um dia alguém orou por mim, irmãos. Sabe por que você está aqui dentro dessa igreja hoje? Sabe por que você está vivendo o melhor de Deus hoje? Porque um dia alguém orou por você estar aqui. Aleluia, não deixe de orar. Não desista de orar por ele nem por ela. No nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que quando Jesus levantou Pedro, Jesus falou: é homem de pouca fé. Tem hora que a nossa fé abala. A fé pode abalar, só que a nossa convicção de acreditar no Senhor nunca pode sair da gente. Não deixa o diabo criar a situação e fazer você ficar longe da presença, irmãos. Porque quem ajuda nós a passar pelas dificuldades é a presença do Espírito Santo. Amém? Amém, igreja? Fecha os olhos que eu vou fazer uma oração no nome de Jesus. Espírito Santo, foi pregada a tua palavra e eu creio, meu Pai, que em terra boa. Aqui tinha pessoas, meu Pai, que necessitavam escutar, meu Pai, o que o Senhor falou aqui. Meu Deus, eu coloco essas pessoas nas tuas mãos aqui agora, Senhor. Quantas pessoas, meu Pai, já pensou em desistir, meu Deus, porque estava muito cansado, Senhor. Não aguentava mais. Mas aqui estão elas. Aqui estão eles, meu Pai, mesmo cansado. Aleluia, quase parando, eles estão aqui. Senhor, eu acredito, meu Pai, que haverá bonança dentro desse barco. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que no final, meu Deus, a Bíblia diz que um ficou maravilhado no que o Senhor tinha feito.
E eu creio, Senhor, dentro desse barco, meu Pai, que a gente estamos, a gente vamos receber, meu Pai, o milagre, vamos ficar maravilhados, Senhor. Meu Deus, continua nos guardando, Senhor. E eu te peço, Senhor, derrama coragem em nossos corações aqui hoje. Nos ajuda a fazer a tua obra, Senhor. Como o seu filho falou, falta 6 dias para acabar o ano. E as pessoas, meu Pai, têm isso na mente. Eu vou começar a fazer no ano novo. Senhor, coloca na mente dessa pessoa que a gente precisa fazer hoje e não, meu Pai, só em janeiro. Nos abençoa com a tua presença. Fica conosco, continua nos levantando, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. E a igreja diz: aplauda Jesus aqueles que receberam a palavra do Senhor.